Então, boa noite a todos. Então, a gente vai pedir para a Sônia fazer a prece de abertura. Sônia? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para mais um estudo do nosso livro, a Gênese. E pedimos que eles estejam conosco para que eh, a nossa compreensão desta matéria seja correta, de acordo com Deus quer que nós aprendamos. E assim, agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Oi, Ana. Quem será a leitora de hoje? O evangelho foi aberto no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, e a lição é salvação dos ricos. Muito bem, Eu saudação. leio. Qualquer coisa, alguém me substitui. Ok. É só. Ah, não, tá certo. Eu estava vendo a parte de baixo que é a nota. Catalepsia e ressurreições. A matéria inerte é insensível. O fluido espiri- desculpa. O fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico, pois, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. As interrupções podem dar-se pela separação de um membro ou pela seção de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação de grande sobre excitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e, em sua febril atividade, atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual que, retirando-se da superfície, produz aí a insensibilidade momentânea. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual, uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que, muitas vezes, no ardor do combate, o militar não percebe que está ferido e que uma pessoa cuja atenção se acha concentrada num trabalho não ouve o ruído que lhe faz em torno. Efeito análogo, porém,
mais pronunciado se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo, também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. Revista Espírita, janeiro de 1868, estudo sobre as Aissauas. A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores que se tornam inaptos à circulação fluídica, são as cordas dos instrumentos que se alteram. Em certos casos patológicos, quando o espírito deixado quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos, se lhe acha aderido, apresenta a ele o corpo todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida quando todas as probabilidades e algumas supostas surreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá de uma só fibrila da raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando esse último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível, se torna todo regresso à vida. Então, aí ele está dizendo que nós somos espírito, possuímos um perispírito e o corpo. Então, tem uma ligação, né, entre o espírito e o corpo. Essas sensações do espírito para o corpo, do corpo para o espírito, se passa através desse fluido, o perispírito. O perispírito, ele está ligado intimamente, célula a célula. E quando a gente, por exemplo, dorme, a gente acaba se afastando parcialmente do corpo. Agora, esse afastamento pode ser fraco ou mais intenso. Então, por exemplo, quando um médium consciente da passividade, ele tem um afastamento parcial do corpo. Quando um médium inconsciente da passividade, ele se afasta mais do corpo. Esse afastamento maior do corpo, esse desligamento maior do corpo, é o estado sonambúlico. Então, o médium sonambúlico se acaba se afastando mais do corpo. Ele está dizendo que, quando a gente se acaba se afastando mais do corpo, a gente retira mais o perispírito do nosso corpo, a sensibilidade do corpo diminui. Até que no casos extremos, aonde há a saída quase que total do perispírito,
o corpo fica insensível. E isso faz com que, por exemplo, o batimento cardíaco vai baixando, 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 baixando. Algumas pessoas conseguem fazer isso de maneira voluntária. Então, por pensamento, através de meditação, acaba conseguindo baixar o batimento cardíaco. Consegue fazer um, uma saída voluntária do corpo. E quando essa saída é muito grande, você acaba baixando o batimento cardíaco, baixando a temperatura. E em estados extremos, como o da catalepsia, dá a sensação que a pessoa morreu. Então você vai tentar medir a pulsação. Sabe aquele negócio de filme? Que a pessoa põe os dedos aqui e morreu. Eu acho que eu estou morto, porque eu não estou sentindo o meu pulso aqui, não. Ó. Mas você, o batimento cardíaco baixa tanto que você não sente a pulsação. Logicamente que se você pegar um instrumento eletrônico, fazer um eletrocardiograma da pessoa, por uma coisa do cérebro ou do coração, o instrumento vai perceber que a pulsação está fraca, mas existe. Então, hoje em dia, para você declarar alguém que tenha desencarnado, você tem que fazer um teste elétrico, um teste, sei lá, um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, alguma coisa que atesta, né, por instrumentos que a pessoa morreu. Só você medir, tentar medir o pulso aqui assim, ó, e não sentir, não significa, você não pode dar o óbito. Então, o médico, para atestar o atestado de óbito, tem que fazer esses exames, ou deveria fazer esses exames. Mas o Kardec está dizendo que, mesmo você estando muito afastado do corpo, que a pulsação é muito baixa. E quando a pulsação é muito baixa, a circulação do sangue é ruim. E se a circulação do sangue é ruim, as partes extremas do corpo, ponta dos dedos, ponta dos pés, podem ter dificuldade no sangue chegar. Se a dificuldade do sangue chegar é extrema, e ficar isso por vários dias, pode haver uma decomposição dessas partes extremas do corpo. E se isso ficar por muitos dias, você pode perder parte dos dedos, as partes extremas do corpo, porque há uma degradação. E se há uma degradação, você não consegue voltar mais. Então, casos de catalepsias extremos, acaba, às vezes, perdendo essa sensibilidade e perdendo até quando volta, né? A circulação volta, mas tem uma parte que já está sendo decomposta e você tem que amputar aquelas regiões. Comentários, perguntas, dúvidas? A Ivone Pereira do Amaral era médium cataléptica, né? Ah, não sei, é? É, ela trazia, ela fazia o desdobramento espiritual, tinha toda a visão daquilo que ela vinha trazer como psicografia depois. Então, ela tinha tanto a mediunidade de psicografia como a catalepsia. Então, para ela era bem sofrido, até porque no começo, na infância dela, essa catalepsia já existia na... e muitas vezes ela foi dada como morta, porque dada como morta de pôr em caixão e tudo. Então, aí na adolescência achavam que ela era louca, até descobrir que era catalepsia
E aí, daí que era a mediunidade, ainda mais naquela época, foi bem sofrida, a infância e juventude dela. A biografia dela é fantástica. Eu não sabia do tipo da mediunidade da Ivone, não. Muito bem, continuamos, então. Curas. Curas. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no espírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia, da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como o magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo: o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito ou o magnetismo humano, cuja ação se torna adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece.
Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nesses últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação. Uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. Ele está falando dos passes, né? Então, nós temos o nosso fluido, né? E esse fluido a gente pode, com a imposição das mãos, a gente coloca, se aproxima a mão da pessoa para direcionar os fluidos. Mas se eu simplesmente pensar, eu posso emanar esses fluidos de qualquer parte do corpo, né? Então, eu não preciso necessariamente fazer o movimento. A gente faz o movimento para nós mesmos, né, direcionarmos aquele fluido para uma certa região e às vezes para a pessoa também sentir aquele fluido. Então, ele está dizendo que a gente está doando um fluido. Esse fluido, né, desde que ele esteja salutar, ele vai ajudar a pessoa substituindo os fluidos ruins que a pessoa está passando. Então, está substituindo uma célula ruim por uma coisa boa. É a mesma coisa, você tem lá alguma água suja e você vai jogando água limpa. Aos poucos, essa água limpa vai substituindo essa água suja, e aí a água vai ficando totalmente limpa. Então, ele está dizendo que esse fluido, essa transmissão de fluidos, ela pode ser simplesmente uma transmissão de encarnado para encarnado, de um espírito para outro espírito ou para um encarnado, ou transmissão mista, né, de um encarnado e um espírito para um outro encarnado, para um espírito, e assim vai. Normalmente, nos nossos passes, a gente faz uma coisa mista, né? Uma parte nossa e uma parte espiritual. É a combinação desses dois fluidos que acaba sendo transmitidas para a pessoa. Então, quando a gente dá um passe, a gente tem que se preparar da melhor forma possível, né? Então, eu não posso me alimentar demais e ir lá dar um passe. Eu não posso beber bebidas alcoólicas e dar um passe. Eu não posso estar doente e dar um passe. Então, eu dormi muito mal à noite. Não tem sentido eu dar um passe para a pessoa se eu não estou bem, né? Então, o ideal é eu estar razoavelmente bem para que eu consiga transmitir um fluido, né? Bom, né? Se eu não estou bem, como é que eu vou transmitir alguma coisa para outra pessoa? Logicamente que a gente não precisa esperar estar perfeito para trabalhar dando os passes, porque aqui perfeito não tem ninguém. Então, a gente tem que se esforçar ao melhor possível dentro do nosso nível evolutivo para ir lá e fazer uma doação. No livro do André Luiz, é, Renúncia? Renúncia não. Lá do Papa. Libertação. Renúncia Libertação. é do Emmanuel. Isso.
do livro do André Luiz, Libertação, em um certo momento do livro, lá na parte, quase na parte final, né, o orientador, ele ajudou o espírito que estava fazendo a obsessão. Mais ou menos o que chefiava a obsessão dentro da casa da moça. Então, esse espírito consegue, né, entender que ele está fazendo coisa mal e ele se propõe a fazer, a partir daquele momento, algo melhor. Então, ele se converteu, ele se entendeu a situação dele e queria, sinceramente, melhorar, mas fazia pouco tempo. Num certo instante lá, o orientador pede para esse ex-obsessor dar um passe em um outro espírito. Aí ele fala, eu? Como é que eu vou dar um passe nesse outro espírito? Aí o orientador fala, ele precisa dos fluidos que você tem. Então ele acabou de deixar de ser um obsessor, ele estava começando ainda a gatinhar para ajudar outras pessoas, e ele já teve condições de auxiliar uma outra pessoa que estava numa situação, numa situação um pouco pior que a dele. Vou sair. Numa situação um pouco pior que a dele. Então, a gente tem condições de auxiliar alguém que está passando por umas necessidades piores que a nossa. Eu preciso estar perfeito para ajudar alguém? Não. Mas se eu estou um pouco melhor que o outro, eu posso ajudar aquela pessoa que está que tá precisando. Então, o Espírito falou, ó, pode dar o passe, ele precisa dos fluidos. Ele foi lá, deu o passe e ajudou aquela pessoa, aquele espírito. Outra coisa que ele fala no texto é sobre o magnetismo. Na época de Kardec, o Mesmer e outros, né? O Mesmer fazia lá os passos, e ele tinha essa intensidade forte para dar passes nas pessoas. E Mesmer chamava isso de magnetismo animal ou magnetismo do ser humano, né? Então, ele chamava isso de magnetismo. A palavra magnetismo eu não acho adequado, porque confunde com outras coisas. Por exemplo, na física, o magnetismo tem a ver com uma passagem de corrente elétrica. E quando você passa uma corrente elétrica, você gera um campo magnético. E eu imagino que essa transmissão do fluido não seja exatamente isso. Então, o ideal é que a gente estivesse utilizando outras palavras, porque pode haver essa confusão, né, das, do magnetismo da física para o magnetismo dessa doação de fluidos. Mas é esse termo que é usado por Kardec, né? A gente aos poucos poderia utilizar outros termos, melhorar esse termo, né, de magnetismo. Algum comentário? Aparições e transfigurações. Para nós, o espírito no seu estado normal é invisível, mas é como formado de substância etérea. O espírito, em certos casos, pode por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos,
fora das leis da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor que, quando muito rarefeito, é invisível, mas se torna visível quando condensado. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, doutras vezes mais nitidamente definida, doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentarem a pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. É de notar-se que as aparições tangíveis só têm da matéria carnal as aparências. Não poderiam ter dela as qualidades. Em virtude de sua natureza fluídica, não pode ter a coesão da matéria, porque em realidade não há nelas carne. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem, ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem, como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto carecerem de corpo carnal, atingiriam o vácuo ou os golpes que lhes desferissem. Tal o caráter dos agêneres com os quais se pode confabular sem suspeitar de que eles o sejam, mas que não demoram longo tempo entre os humanos e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Aos demais, denotam sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e de insólito, que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante, carece da nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem breve é quase sempre silenciosa, nada tem do brilho da. Desculpa. Quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor, e quem com eles se opõe em contato, embora os tome por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. Sendo o mesmo perispírito, assim nos encarnados, como nos desencarnados, um espírito encarnado, por efeito completamente idêntico, pode, no momento de liberdade, aparecer em ponto diverso do, do em que repousa seu corpo.
com o traço que lhes são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi esse fenômeno do qual se conhecem muitos autênticos que lhe deu lugar à crença dos homens duplos. Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perecíveis a toda a gente indistintamente. Os espíritos só se mostram quando o querem e a quem também o querem. Um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia a um ou a muitos dos presentes e não ser vistos pelos demais. Dá-se isso porque as percepções desse gênero se efetuam por meio de vista espiritual e não por intermédio da vista carnal. Por não só aquela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela só vontade do espírito, aquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente, se entender necessário. A condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária. Se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo, e então todas as pessoas presentes a perceberiam. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico, e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica, pode-se produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sobre a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Se saindo da Terra à Terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é presa de paixões, mas um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. Assim, se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica, é uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo, e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como as aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se abastecerem na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Então, ele está dizendo o seguinte, né? Nós temos o nosso perispírito. E o perispírito, ele é de uma natureza diferente dessa do corpo. Então, com os nossos olhos físicos,
a gente não consegue enxergar um perispírito. Um médio vidente enxerga o perispírito com os olhos da alma, não com os olhos físicos. Então, o médio vidente consegue enxergar o espírito mesmo de olhos fechados, mesmo na ausência de luz. Então, mesmo com a luz apagada, eu posso enxergar um espírito. Porque para enxergar fisicamente, eu preciso da luz. A luz tem que vir, bater e refletir e atingir os meus olhos. Mas, se eu estou enxergando algo espiritual com minha alma, não preciso nem da luz, nem de olhos abertos. Agora está dizendo que você pode, né, o espírito, encarnado ou desencarnado, pode haver uma condensação, uma redução da vibração e aparecer. Então, por exemplo, ontem eu fui para Campininha, certo, Sônia? Eu fui lá para Campininha. Durante boa parte do trajeto de eu ir para Campininha, tinha neblina e aquela coisa branca. O que é neblina? O que é a neblina? A condensação da água pelo ar. A condensação, a vaporização da água através do calor. Tá piorando, hein? A gente não estudou isso. Não, já estudou, mas a gente já esqueceu. Bom, um gás a gente não enxerga. Então, por exemplo, na atmosfera existe vapor de água. O vapor de água a gente não enxerga. Então, eu tenho bastante vapor de água na atmosfera. Durante a madrugada, a temperatura diminui. À medida que a temperatura diminui, parte do vapor de água vira líquido, gotículas de água. Só que essas gotículas de água são muito pequenas e ficam dispersas na atmosfera. Então, o que a gente está enxergando na neblina, na nuvem, são gotículas de água dispersas. Então, a luz bate na gotícula, interage com a gotícula de água e gota líquida. E essa interação a gente acaba dando aquele efeito. Então, a nuvem são gotículas de água. A neblina são gotículas de água. Então, o que acontece? O vapor de água acabou condensando, virando gotículas de água, e essas gotículas eu enxergo. Kardec faz uma analogia com isso. Então, o perispírito, ele está numa situação que aí não é tangível. A gente não enxerga. Mas, com a força do pensamento, ele consegue se tornar tangível, consegue consegue se tornar visível para uma pessoa. Aí ele dá dois casos. Para uma situação que você se materializa parcialmente e se torna visível, não tangível, se torna visível
para apenas os médiums. E para o médium A eu apareço, para o médium B eu não apareço. Então, ele condensa parcialmente e se torna visível para o médium A, mas não se torna visível para o médium B. Porque eu estou enxergando com a minha visão da alma. Aí eu me condenso mais e eu me torno visível para mais médiums. Aí eu me condenso mais e mais e mais e mais que eu consigo tão condensado que a luz física interage com o meu corpo espiritual condensado. Aí todo mundo, com a visão do corpo, consegue enxergar. Dependendo de quanto eu condenso o meu perispírito. Ô, Em, prof, em aí não alguns precisa nem ser casos. evidente. Oi? Aí não precisa nem ser evidente. Aí não precisa ser evidente. Em alguns casos, em alguns casos, ele condensa tanto que ele se torna tangível. Aí eu consigo tocar. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus volta para Tomé. Pode tocar nas minhas feridas. E Tomé foi lá e tocou. Porque ele estava tangível. Ele tinha condensado o perispírito dele para se tornar tangível. E após a crucificação, ele ficou entre os apóstolos durante um bom tempo, de maneira tangível. E ele se materializava, como está descrito aí no texto. Existem outros casos de tangibilidade. Então, por exemplo, Antônio de Pádua, ou Antônio de Lisboa, como você quiser, né? O Santo Antônio de Osasco, que é o Antônio de Pádua, que nasceu em Lisboa, ele estava lá rezando numa igreja, não, rezando numa igreja, quando ele se desdobra, ele está em Pádua, na Itália, ele vai até, com o perispírito, até Portugal, aonde o pai estava sendo julgado, ele se materializa em Portugal, ele defende o pai e consegue libertar o pai. Mas o corpo físico está lá na Itália. E ele está lá de joelhos rezando. E ele é visto e ele defende o pai em Lisboa. Porque ele se materializa o perispírito lá e tem provas que ele esteve lá e tem pessoas provas que ele estava na Itália. Agora, eu imagino que se alguém tocasse no corpo dele na Itália, talvez ele tivesse até mais gelado, a pulsação dele até mais baixa. Eu estou imaginando só, não sei se é assim mesmo. Porque ele estava com o perispírito muito concentrado lá em Portugal. Agora, ele estava em Portugal, ele estava na Itália, fazendo uma palestra, estava trabalhando? Não, ele estava paradinho, rezando. Imagino que, no estado evolutivo do Antônio de Pádua, fosse meio complicado ele dar uma palestra na Itália e defender o pai em Portugal. Para Jesus, isso seria na boa. Ele podia estar em um lugar dando uma palestra e no outro lugar dando outra palestra. Mas para Antônio de Pádua, talvez isso não fosse possível.
É igual o computador. Quando você faz muitas tarefas ao mesmo tempo, ele fica mais lento. Dependendo da inteligência, da evolução do computador, mais rápido, ele consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Nós, quando a gente faz várias tarefas ao mesmo tempo, a gente fica mais lento em todas elas. E o nosso foco diminui. Então, eu imagino que Antônio de Pádua defender o pai e fazer alguma atividade na Itália estaria meio incompatível. Então, ele deixa o corpo paradinho na Itália e foca toda a atenção dele para defender o pai e se materializa e o pessoal escuta ele, ele consegue vibrar as moléculas do ar e o pessoal escuta ele pelas orelhas físicas e enxerga ele pelos olhos físicos. Então, houve uma materialização mais intensa. Ele estava tangível. A mesma coisa acontece com Eurípides Barçanufo, em vários momentos. E um deles aqui, que já falei várias vezes, ele estava dando aula na escola Allan Kardec e, e simplesmente ele fala: caros alunos, eu vou ter que dar uma saidinha. Vocês fiquem aí estudando tranquilos, né? Aí ele senta, fecha os olhos e fica parado durante alguns minutos. Ele vai em perispírito até uma fazenda, faz um parto, ou seja, para fazer o parto ele tem que se materializar. Então ele se materializa, né? Auxilia uma senhora com um parto que estava um parto difícil, a criança estava com o cordão enrolado, a criança estava ao contrário, sei lá. Ele não fez uma cesárea, ele fez um parto normal, mas teve não foi um parto, tinha algum problema. Digamos, sei lá, estava com o cordão lá, ele enfia a mão lá e dá um jeito lá de acertar o parto. A criança nasce saudável e ele desmaterializa e volta para a escola para continuar a aula. Quando ele, depois que ele fez isso, o capataz da fazenda chega. Eurípides, Eurípides, o senhor da fazenda lá está chamando para fazer o parto da senhora. Aí ele fala, não, não se preocupa não, eu já fiz isso. Aí ele, hã? Ele me mandou vir aqui, eu vim com um cavalo, um galope, um negócio lá, e o senhor já foi e voltou? Como? Porque ele tinha se feito essa materialização. Então, ele foi, se materializou. Então, ele está dizendo que existem esses vários graus de condensação, de materialização, né? Então, isso tem vários exemplos, né, de algo mais vaporoso ou algo mais tangível, dependendo de uma materialização ou outra. Kardec fala de exemplos de pessoas que ficam momentos materializados e se desfaz, né? Tem alguns exemplos na história de pessoas que ficaram meses materializados, mas isso é uma situação muito excepcional. O mais normal, né, e é que essas materializações aconteçam por poucos instantes e depois se desfaçam. E na época de Kardec, quando o espiritismo entra, como o Arthur Conan Doyle diz, aconteceu uma invasão organizada dos espíritos ao mundo material. Existiu muitos efeitos físicos, muitos efeitos de materializações, mesas que levantavam, dava ruído,
coisas para chamar a atenção das pessoas para os espíritos. William Crookes, Kate King. O espírito que se materializou, ele chegou a tirar sangue dela. A materialização foi tão excepcional que tinha pulsação, batimento cardíaco e sangue. Tem no museu, inclusive no museu é fragmento dos panos sujos de sangue da materialização dela. E ela apareceu várias vezes, né? Então, mas E é uma coisa, um exemplo excepcional. Não é uma é, coisa que é comum acontecer, né? De fazer, de materializar. O próprio Kardec fala que a natureza do corpo é diferente. Só que a gente sabe que o perispírito, a natureza do perispírito, ele tem todos os órgãos, né? E tanto que o nosso corpo é um reflexo do perispírito. Nosso corpo se forma a partir de um modelo que é o nosso próprio perispírito. Então, o nosso próprio espírito tem todos esses órgãos de funcionamento e tal. Então, nesse exemplo, houve uma materialização completa, né? Que você acaba sentindo, né? Normalmente, o mais comum é não ter pulsação, não ter, você não pode tirar sangue, ou você vai, passa a mão e atravessa a pessoa. Ou se materializa parte do corpo, só a cabeça, né? Então, às vezes, ou se materializa só o órgão fonador aqui, ó, só a boca para poder falar. Porque às vezes, né, o médium pode falar, mas o médium interpreta o que o espírito está falando. Agora, imagina se ele materializa, né, o sistema de fala. Aí o espírito está falando diretamente, sem a interferência, sem a interpretação do médium. Então, isso também já aconteceu. Mas esses fenômenos muito mais frequentes no início do espiritismo, para chamar atenção para os espíritos, para chamar atenção para a doutrina espírita. Hoje em dia, isso cada vez é menos comum, né? Ok? Perguntas, comentários? Não, só para lembrar que naquele livro que a gente estudou, o Diversidade do Carisma, tem esses fenômenos daquela professora que ficava mais ou menos rarefeita lá, mexendo no jardim. Tem esses casos. Quem quiser ver, né? É só pegar esse livro, é bom. Sim, tem casos de você, esse caso que a senhora está dizendo, ela eles viam a professora na sala e viam a professora mexendo no jardim. Estava com dois corpos. Você tinha. Então, nesse caso dessa moça, aconteceu várias vezes esses fenômenos, né? Ela está num lugar e está em outro lugar. Mas, normalmente, né, quanto mais é o foco o nosso em uma coisa, menos foco tá na outra, certo? Então, vocês que dirigem com o celular na mão, não é muito bom, ok? Ah, você consegue dirigir com o celular? Até consegue. Só que o foco na direção é diminuir. É a mesma coisa. O Egino tá lá dirigindo. E a Sônia está do lado conversando com ele. Aí, de repente, alguma coisa no trânsito, né? Aí a Sônia percebe e ela para o Eugênio focar no trânsito. Então, ela está do lado, ela para de falar para deixar para o Eugênio ficar mais atento no trânsito. Mas,
Se eles estão falando pelo celular, a Sônia não está vendo o trânsito. Então tem alguma coisa acontecendo no trânsito e a Sônia continua falando, e pode atrapalhar o Eugênio na hora de dirigir. Isso acontece. Não, isso é um exemplo qualquer. Pode acontecer com uma outra pessoa. A Sônia é só um exemplo. Eu não estou falando que a Sônia fala muito, não. Nem, não falei nada disso. Não disse isso. É só um exemplo. Estou dizendo que o foco diminui. Então, se eu estou aqui querendo escrever um texto e a Julinha começa a pular, eu vou ficar preocupado com ela aqui e eu não vou dar atenção para o meu texto. Então eu falo, Julinha, vá dormir, vai brincar para lá, para eu conseguir focar nas coisas, né? Então eu tenho que a minha atenção é assim. Então a mesma coisa é para eu fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu me materializar e falar outra coisa é só vai conseguir fazer quanto mais evoluído for o espírito. Então, esses exemplos que a gente deu, eles conseguiram se dividir e fazer uma atividade. Imagino que espíritos mais evoluídos possam estar em dois, três ou mais lugares ao mesmo tempo e consiga dar atenção e até dar palestras diferentes em lugares diferentes, pela inteligência desses espíritos, pela capacidade desses espíritos. A gente falou de materialização para os encarnados. Nos livros espíritas do André Luiz, por exemplo, no Manuel Filomeno de Miranda, existe materialização no mundo espiritual. Então, existem espíritos mais rarefeitos, que vivem em colônias mais avançadas, que para se comunicar numa colônia mais atrasada, como o nosso lar, ele tem que se baixar a vibração e haver uma materialização parcial. Porque se ele for lá no estado de perispírito dele normal, ninguém vai enxergar ele. Então o pessoal está lá em nosso lar e o espírito está passeando no meio e ninguém está enxergando o espírito. Que está numa grau de vibração mais sutil, que o pessoal de nosso lar não enxerga. Tem vários exemplos de materializações no mundo espiritual, já que cada espírito, cada colônia, está numa vibração diferente. Ok? Perguntas? Acho que o texto aí está um pouco comprido para a gente começar. É, também achei. Outros exemplos de materializações? Não? Exemplo não é o caso, mas seria uma pergunta, uma situação vivida. E até hoje eu não consegui entender. É, estávamos eu e minha mãe em uma reunião familiar, um grupo familiar, há alguns anos, bons anos atrás. Terminamos a reunião, a pessoa que ia me levar e a minha mãe
Era próximo à nossa casa e ele conduzia a minha cadeira de rodas. A casa dele tinha uma rampa bem da pessoa onde a gente fazia a reunião. Tinha uma rampa bem íngreme. Ele me subiu, minha mãe foi subindo aos poucos e eu fiquei do lado de cima. A parte de baixo, onde a gente fazia a reunião, era muito clara, tinha uma boa iluminação. Então, eu não tinha dúvida nenhuma do que eu via ali para baixo. Não era muito longe, não longe o suficiente para que eu não visse perfeitamente o que era, o que estava na parte de baixo. Esse meu amigo travou minha cadeira na rampa de cima, na parte de cima, aguardando a minha mãe e o resto do pessoal subir. Aí tinha um amigo nosso lá embaixo, ele ia ficar e não iria subir, porque o carro dele estava no andar de baixo, ele ia pegar o carro dele para subir com o carro e ir embora para casa. E eu fiquei aguardando o pessoal subindo a rampa. E aí, de repente, eu comecei a olhar para esse meu amigo. Não era esse meu amigo que eu estava vendo, era um outro amigo nosso, já desencarnado. Eu vi uma roupa de outra cor, uma camisa cor de rosa, uma posição diferente. Eu vi todo o formato do corpo da pessoa. E essa pessoa querida, ela tinha desencarnado fazia, acho que uns 6 meses, menos de 6 meses. Mas me emocionei muito na hora que vi. E as pessoas subiram, a minha mãe ficou do meu lado aguardando o resto do pessoal subir, porque mais uma pessoa ia ajudar para descer com a minha cadeira de roda à rua, que era um pouco íngreme. E aí nós fomos para casa. A visão foi desaparecendo. O corpo foi como foi que eu vou explicar? Se desfazendo. Foi muito, muito assim. Eu vi como eu vejo qualquer pessoa encarnada, não como a gente vê quando está medianizado. Eu vi como vejo minha mãe, como eu vejo as pessoas. E aos poucos esse corpo foi se desfazendo e no lugar voltei a ver esse meu amigo que estava lá embaixo. Fomos para casa, eu não contei para ninguém, porque era aquela, uma pessoa havia falecido há 6 meses, como é que eu vou dizer para todo mundo, acabei de ver fulano? Eu não ia falar isso, iam dizer para mim, ou você é louca, ou você está inventando coisa, ou você sabe, é aquela, não vou falar, não tô doida. Esperei chegar em casa, me despedi desse meu amigo querido, ele foi embora. Quando ele virou de costas, que a minha mãe desceu com ele, levou, fechou o portão. Minha mãe subiu, que eu olhei para minha mãe, nós duas falamos a mesma frase. Eu vi fulano. Ela viu no mesmo, ó, no mesmo momento. Eu falei para ela, mãe, pelo amor de Deus, eu não vou dizer o que eu vi, a senhora vai dizer como ele estava vestido, porque era uma camisa rosa, era a posição que ele, quando encarnado, gostava de ficar. Ela descreveu exatamente o que eu tinha visto. Eu comecei a chorar, ela, por que você não falou? Ela falou assim, eu não falei com medo de alguém achar que eu estava ficando doida. Eu falei, pois eu não falei pela exatamente a mesma coisa. E até hoje, gente, eu não entendi o que eu vi. Foi uma superposição? Isso é possível? Existe essa possibilidade? Porque foram duas pessoas, não foi médium. Eu não vi por ser médium. Nós duas vimos ao mesmo tempo. O próprio E texto, o próprio texto está dizendo exatamente isso, né? Que em algumas situações, né, há uma materialização parcial e apenas algumas pessoas enxergam e outras não. Eu imagino que nesse caso dessa materialização parcial, eu imagino que você esteja enxergando através da mediunidade. Você e a sua mãe estejam enxergando através da mediunidade. Porque se fosse uma materialização total, todo mundo enxergaria com os olhos físicos. eita, Eu e acredito, eu acredito que você não tenha enxergado com os olhos físicos, mas uma visão parcial que só vocês duas viram.
e Uhum. realmente houve uma materialização que estava sobrepondo a imagem, né, Da pessoa. da, É. da, da pessoa. A pessoa estava Então, com uma calça azul, desculpa, professor, mas era assim, é tão diferente, a estatura da pessoa é diferente, a cor da roupa era diferente, tudo era completamente diferente. E eu fiquei frustradíssima quando foi se desfazendo, porque eu falei, não acredito que esse meu amigo estava ali. Eu queria que ele não tivesse ali, porque aí eu fiquei muitos anos para tentar entender o porquê que eu vi uma pessoa por cima da outra. Porque não é assim, mediunidade não é assim, o espírito não fica em cima do outro. Não é assim que funciona. tudo bem, Então, mas por favor, Posso falar um realmente, pouquinho também, Lori? pode. Às vezes também, Andressa, o que pode ter acontecido é esse fenômeno de doações de fluidos e mais a doações do ectoplasma dessa pessoa que é seu amigo, que fez toda essa composição que vocês conseguiram ver. Que a não energia dele ajudou. Então, é, seria o. Ah, porque assim, você está falando dessa sobreposição, mas às vezes ele pode ter, acontece, ter utilizado da energia, às vezes da doação do ectoplasma dessa pessoa. E para vocês, com os olhos mais sensíveis, vocês puderam enxergar. é. Nossa, Também foi pode ser, existem várias combinações no mundo espiritual, não é só o fluido, ou é só a mediunidade. Não É, foi fantástico o fato de vê-lo, sabe? Foi porque assim era uma pessoa tão amada que eu falei assim, existe várias visões, assim, quando você fala, por exemplo, no próprio, na casa mediúnica, que um médio pode ver a mesma situação ou de modo diferente, ou eles podem ver de modos iguais. Tudo depende também da sensibilidade da pessoa, eu já do. Pode falar. Eu já vi várias, já aconteceram vários fenômenos, mas igual a esse, primeiro que eu não entendi, realmente eu não entendi. Gostei, mas da sugestão faz um pouco de sentido, porque foi muito, muito material, muito como eu estava vendo você, assim, pela telinha. Sabe, a pessoa, assim, é muito real, assim. E a Ali era um minha mãe, momento, ali era um momento para vocês, com certeza, não era para mais ninguém. Vocês puderam ser beneficiados. E é claro que ele deve ter, sim, usado de manipulações de fluidos, ectoplasma, para poder fazer também com que tudo isso também acontecesse. Porque a Exatamente, acho que matéria. ele usou a vontade dele, né? A vontade dele foi super importante. Ele quis aparecer ali, quis estar ali, ele conseguiu, né? Através dos fluidos que foram favoráveis. É bem, bem assim. E ele Porque queria ser o visto, acho que por fluido, vocês mesmo. né, os fluidos, ele é uma energia que ela pode ser manipulada. É isso que Manipulado. a gente tem que entender. Só que a gente aqui na condição da matéria. Oi, Sônia, desculpa. Na- Aqui a gente na condição da matéria é como se fosse é, um conhecimento de cada um. Então, por exemplo, aqui a gente não entende como funciona a energia, a eletricidade, poucos entendem, não são todos. E o fluido, o etéreo, ele é do mesmo modo, então não são todos os espíritos também que têm a capacidade de manipular, mas muitos que possuem conhecimentos, eles sabem sim manipular. E essa manipulação, quando bem utilizada, né, pode ser utilizada muito em nossos benefícios ou em algum momento de até de que nem esse que aconteceu contigo, de aparição, de saudades ou coisas assim. Então pode acontecer. Assim como no começo mesmo do Allan Kardec, né, do Espiritismo, Allan Kardec falava que o principal modo de nos apresentar o Espiritismo foi essa manipulação dos fluidos, né?
as mesas girantes e como se faziam-se essa manipulação. E teve-se também muito estudo dos ectoplasmas para poder se comprovar o espiritismo. Não é isso, Lori? Sim. Mesmo no início da mediunidade, você não usava o lápis na mão. Você usava o lápis Né? numa cestinha, né? Então você colocava o dedo o lápis na cesta, de Vime, e o lápis iam se movimentando, ia escrevendo com, né? Então, para acontecer isso, tinha que ter essa manipulação desses fluidos, né? Porque não era uma mediunidade de efeitos físicos. Uhum. Depois da cestinha começar a escrever, 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 falaram, ó, agora você pode usar a mão. Pega o lápis na mão, você não precisa da cestinha. Você pegou o lápis e começou a escrever, né, os textos com a própria mão do médium, sem usar a cestinha. O próprio Celso, alguns meses atrás, falou ele foi para a Alemanha e ele estava olhando um quadro, Um né? quadro. E ele enxergando uma imagem e todo mundo achando, enxergando uma outra imagem, né? Então ele fala, nossa, olha como essa moça é bonita, tal, papapá, nananana. Aí o pessoal olhando para o outro, mas, nossa, essa moça é feia que dói. Nossa, essa daqui é bonita e todas as outras são feias, tal. E depois ele foi entender, né, que o mundo espiritual fez ele enxergar aquele quadro uma imagem diferente. Então foi manipulado os fluidos para ele enxergar não o que estava pintado, mas uma outra imagem que era passar uma mensagem para ele, né? Era uma coisa importante, uma mensagem para ele. Então manipulou lá os fluidos e ele estava enxergando uma imagem. E todo o resto do pessoal que estava com ele enxergando a imagem pintada, né? A imagem que tinha sido pintada no quadro, né? Você falou, nossa, meu, você acha que essa imagem é mais bonita que aquela outra lá? Isso é tão feia quanto o resto do pessoal. Então, existe isso. Agora, como a Mayane falou, no mundo espiritual, essa manipulação é muito mais fácil, né? Então, aqui a gente pensa alguma coisa e o meu corpo não se modifica tanto assim, né? Né? Uhum. Mas no mundo espiritual, a pessoa conseguiria manipular a aparência de maneira muito maior, né? Então você poderia simplesmente pensar numa outra encarnação e transformar a minha imagem em outra coisa, em outra, em outra vida. Uhum. Ou, como ele falou, que tem a ver com a evolução moral, né? Então você aqui, por exemplo, você está encarnado e você tem essa aparência física. E a pessoa quando dorme, às vezes o perispírito dela já está degradado devido a o comportamento moral dela. Então a pessoa, por exemplo, fisicamente ainda tem as aparências delas, mas quando dorme, tá toda deformada, tal, deformado, porque moralmente está fazendo muitas coisas, né? Aí o reflexo provoca no perispírito essas mudanças, essas alterações, às vezes chagas, que a gente não enxerga no corpo físico. Mas talvez enxergue anos depois, né? Eu fiz a modificação no perispírito e anos depois isso pode refletir no meu corpo físico. O importante dessa lição também, de fluidos, é que a gente, como é que eu vou dizer? A gente, não é que a gente manipula, a gente é um fluido. Nós somos, mas mais materializado. E como que a gente se cuida em relação a isso? Porque quando a gente vai para o outro lado, a primeira coisa que é feito conosco é nossa recomposição das nossas energias vitais, né? E a gente tem muito esse empréstimo de fluidos
principalmente para esses primeiros momentos de pessoas que passam por mortes por acidentes, ou cirurgia, por algo mais drástico. Então, existe vários casos, por exemplo, vou dar um exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai, ele morreu numa cirurgia, né? Só que a gente teve a oportunidade de logo em seguida a gente ter uma informação dele. Mas só que ele estava no estado debilitado, machucado, e isso reflete no perispírito. Só que existe ajuda de manipulação de fluidos para que seja moldado o perispírito dele naquele primeiro momento, para que não se aparenta aquela deformação, aquele acidente ou algo que aconteceu. Por isso que a pessoa também fica muito tempo se reabilitando em hospital ou coisa desse tipo. Quando eu vi meu pai, por exemplo, no dia seguinte, eu conversava com ele e falava, pai, mas por que que aqui parece um plástico? Parecia um plástico aqui. Parecia um silicone, sei lá, um boneco. Ele falava assim, brincando, ficou bonitinho, né? É que ainda não pode, ainda não dá para ver, porque ainda tem que reestruturar. Então, colocar isso daqui. Falava, interessante. Então, e isso é a manipulação do fluido etérico, é a nossa formação. Nós somos um princípio inteligente, né? Então, a gente tem todas essas camadas, porque as principais é o espírito, o perispírito e a nosso encarnado, mas existe várias camadas aí durante que passa por esse percurso. E é tudo energia, é tudo fluido, é tudo como nós pensamos, nós somos, como agimos, e é tudo isso, é o que nós somos. É isso. É Falei isso. muito. Volta aí, Laure. É isso. Como a Maíra falou, o perispírito, Kardec sintetizou como perispírito. Mas o perispírito é muito mais, né? É uma soma de muitos corpos. Ele chamou de perispírito. Certo? Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? A Andressa pode fazer. Faço. Com tanta delicadeza, como é que eu não faço? Faço assim. Eu tava esperando qual dos dois ia me pedir. Vamos lá. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a oportunidade do aprendizado da noite de hoje, que consigamos internalizar as lições aqui aprendidas, levando para a nossa vida no dia a dia, tornando-a mais fácil e tornando-a mais precisa naquilo que é de necessário ao nosso aprendizado como encarnados. E encerramos essa linda aula de hoje, fazendo assim a oração que Jesus nos ensinou, agradecendo aos espíritos protetores desse grupo e pedindo toda a proteção e ajuda para as próximas aulas, próximas semanas, e ajuda aos trabalhos espirituais da Casa do Caminho e de todo o grupo desse abençoado núcleo espiritual. Encerramos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todos os males. Damos por encerrado esse aprendizado cristão em amigos, em familiares, e
Que assim seja. Graças a Deus. Alguém teve Alguém evidência? teve evidências? A Não, Maiane, você? Fala, não, Andressa. não, eu não. Então, não. Maiane? Maiane, Aninha. Ah, então é Então, Então, isso. não. ótima noite a todos, já que Sim. ninguém. Boa É. noite. Aliás, muito obrigado pela aula maravilhosa que nós tivemos. Obrigado, prof. Maiane, Andressa, Nega, Uhum. Ana. Muito obrigada. Ótima noite, Obrigada. pessoal. Boa noite. Igualmente, muito Boa obrigada. noite a Tchau, todos. tchau. Boa noite. Tchau.